Naquele tempo, 2 dos discípulos de Jesus seguiam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam trocando impressões sobre tudo o que se tinha passado. Ora, aconteceu que, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o próprio Jesus se aproximou deles e os acompanhava. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, e impedidos de o reconhecer. Ele então perguntou-lhes: que conversas são essas? Com que vos entreteis? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu dizendo: deve ser o único de passagem em Jerusalém que não sabes o que lá se passou nesses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Eles responderam: foi o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um autêntico profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, a verdade é que nós esperávamos que seria ele a libertar Israel. Porém, depois de tudo isto, o fato é que hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É certo que algumas mulheres das que têm andado conosco nos assustaram, porque tendo ido ao sepulcro de manhã cedo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que lhes tinham aparecido uns anjos, os quais afirmam que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram ser verdade o que as mulheres disseram. A ele, porém, não encontraram. Ele então disse-lhes: ó insensatos e atrasados de espírito, para acreditar em tudo que anunciaram os profetas. Acaso não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, para assim ter entrada na sua glória? E começando desde Moisés até os profetas, explicava-lhes o que lhe dizia respeito em todas as Escrituras. Entretanto, tinham se aproximado da aldeia para onde iam. Jesus fingiu que ia mais para frente. Eles, porém, constrangeram-no, dizendo: fica conosco, porque se faz tarde e o dia está no fim. Ele então entrou juntamente com eles. Ora, aconteceu que, estando sentados à mesa, ele tomou o pão, benzeu, partiu-o e ofereceu-lhe. Nisto abriram-se-lhes os olhos, reconhecendo-o, mas ele tinha desaparecido de sua vista. Disseram então um para o outro: não é verdade que sentíamos abrasar-nos o coração, enquanto ele falava conosco pelo caminho, explicando as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os companheiros que com eles estavam, os quais exclamavam: de fato, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por seu lado, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido na fração do pão. Laus tibi Christe. Queridos irmãos, hoje acompanhamos 2 discípulos saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. O contexto nós já conhecemos por esses dias do Tríduo Pascal.
e da ressurreição de Cristo, estavam como discípulos consternados, entristecidos e, sobretudo, estavam como que desistindo voltando para casa. Parecia um sonho não realizado. Isso porque esperavam um Messias que viesse trazer a Israel todo o esplendor dos tempos de Davi e Salomão. Por outro lado, imaginavam um rei que viria com seus soldados ou com todo o seu poder expulsar os romanos e instaurar um reino de glória. Mas era um reino, sobretudo, material, com um poder não só sobre todo Israel, mas sobre todo o mundo. Era o tipo de Messias que eles esperavam. Por isso, quando Jesus falava-lhes a respeito da cruz, não compreendiam. Essa linguagem era muito intrigante. Houve um dia em que o próprio Pedro chama Jesus de lado e diz: Senhor, pare de falar isso. Isso não vai te acontecer. E foi reprimido pelo Cristo, dizendo: afasta-te, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Realmente a doutrina da cruz os intrigava, como nos intriga hoje. São Paulo, depois já de tudo acontecido, ressurreição, já na pregação, ele dizia que a doutrina da cruz é escândalo e é loucura. Querer um Deus com cruz, querer seguir com uma cruz, pensar num Deus que se faz homem e é crucificado. É interessante que um dos argumentos que Ario, que era um sacerdote herege, já do século IV, usava, era dizer impossível um Deus crucificado. Então, por causa disso, ele dizia que Cristo não era Deus, era uma espécie de semideus, mas criatura. Porque a doutrina da cruz escandaliza. E nos escandaliza ainda hoje. Mas Cristo nos convida a seguirmos a cruz. Sempre. Os discípulos não entenderam, mas nós também não entendemos. Achamos difícil. Mas o próprio Cristo nos diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Embora isso nos escandalize. Quando nós chegamos a compreender isso e mergulhar no mistério do amor de Deus, aí começamos a participar realmente na própria vida do Cristo. Por isso São Paulo dizia: eu prego a Cristo e prego Cristo ressuscitado, mas Cristo crucificado, por isso eu cravado estou na cruz. Então essa é a doutrina que a igreja sempre pregou e que, se nós mudamos, nós terminamos deixando de ser igreja, porque nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Santa Teresa dizia, e compreendia bem isso: ou sofrer ou morrer. Dom Columba Marmion, ele tem algumas conferências que foram colocadas em livro, aconselho vocês lerem. Jesus Cristo, vida da alma. Jesus Cristo fez para os monges, esse ideal dos monges, mas Jesus Cristo e seus mistérios, são três grandes obras dele, além de cartas. Mas no livro Jesus Cristo, vida da alma, e Jesus Cristo e seus mistérios, ele mostra exatamente isso, né? Que nós, como cristãos, devemos ser como Cristo. E como Cristo crucificado. E é exatamente isso que Nosso Senhor vai explicar àqueles discípulos de Emaús, que estavam entristecidos e, por causa dos acontecimentos, estavam indo embora, desconsolados. Nós, às vezes, estamos assim diante dos problemas.
Mas Deus é tão bom para conosco, tão misericordioso, que é Ele quem toma a iniciativa. E foi exatamente isso que Jesus fez. Toma a iniciativa e nos questiona. Por que vocês estão tristes? Por que estão cabisbaixos? O que é que vocês estão falando? E os discípulos então respondem: o Senhor não sabe? Nós esperávamos que Ele viesse restaurar Israel. Hoje nós dizemos: nós esperávamos um paraíso aqui na terra. Nós esperávamos que aceitando Cristo, reconhecendo, crendo nele, nós teríamos melhores dias aqui na terra. Nós transformaríamos este mundo e tudo seria uma grande perfeição. Nós achávamos isso. Achávamos que pregando o cristianismo nós nos transformaríamos esse mundo num grande paraíso e não haveria mais dor nem sofrimento, nem maldades de um de outro, e tudo ficaria muito bem. Nós achávamos que nós teríamos toda a felicidade aqui no mundo. No fundo, é isso que nós buscamos. E muitos vão ao extremo, como alguns grupos ditos cristãos, não católicos, quando pregam a chamada teologia da prosperidade. Venha, o milagre espera por você. Venha, você vai ter emprego, vai ter dinheiro, vai ter tudo bem. Isso é falso, porque não é isso que Cristo prega. Então Cristo vai mostrando para aqueles discípulos que era necessário que ele morresse. Mas é interessante o que ele diz: era necessário que morresse para entrar na glória. De modo que a glória é depois. Mas a glória vem depois dessa passagem pela morte. Depois da passagem pela cruz. A cruz para nós já é a glória. Porque já é um prenúncio dela. Daí entendemos, Santa Teresa, ou sofrer ou morrer, porque já é glória. Morro porque não morro. E essa morte não só a morte física, mas a morte do dia a dia, o morrer-se a si mesmo, ou seja, dominar a própria vontade e submeter a vontade, nossa vontade de Deus. Porque os planos de Deus não são os nossos. Ele quer o melhor para nós e nós achamos que o melhor é outra coisa diferente do que Ele quer. E Jesus então vai caminhando e explicando essa doutrina da cruz àqueles discípulos. E chama atenção, vocês são tardos de coração e de espírito. E é ali na Sagrada Escritura que ele vai dar as respostas. Nós temos que voltar à Sagrada Escritura e ver aí as respostas e todo o plano de salvação de Deus para conosco. Inclusive a ação do mal que entra na história para tentar impedir que se realize esse plano de Deus. Mas Deus faz concorrer esta ação para o bem daqueles que o amam. E nesta caminhada eles chegam a Emaús. Então, depois de Cristo falar tudo isto, depois de nos orientar, nos acalentar, nos consolar, nos encher de fogo no coração, ele finge que vai adiante. Está esclarecido. Mas ele quer de nós uma atitude. Foi essa atitude que tomaram aqueles discípulos quando disseram para ele: fica conosco, porque já é tarde. Então mostram o amor para com o nosso Senhor, um amor despretensioso, até porque não sabiam quem ele era, um amor de acolhida, e depois, lá na mesa, um amor de serviço e de entrega, e no certo sentido de partilha, porque é o partir do pão que reconhecem. E é esta atitude nossa que Cristo exige, essa disponibilidade para acolher a Ele, para se entregar a Ele,
para dar-se a ele. Vem, fica conosco. E aí então ele se revela. E é interessante que, uma vez tendo reconhecido nosso Senhor em cada ação, porque Ele está presente em todas essas ações que há no mundo, em cada ação, reconhecendo, isso exige de nós uma atitude de evangelização. Então, já era noite, e eles voltam rapidamente a Jerusalém para evangelizar, ou seja, para proclamar que Cristo realmente ressuscitou, que Ele está vivo, para dar o testemunho de Cristo, narrando todos aqueles acontecimentos que ficaram muito claros para a igreja primitiva, tanto que São Lucas, que foi discípulo de São Paulo, é quem escreve esse trecho, essa passagem. E eles então voltam. Quer dizer, o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona. E se nós não somos impulsionados à evangelização, é porque este amor de Cristo ainda está muito pequeno, ou nem sequer existe. Então nós temos que viver este amor, porque é a resposta nossa ao amor dele. Santo Agostinho, olhando a cruz, dizia: só um louco amor. É um louco fazer isso. Só um amor que leva a essa loucura. Quer dizer, é esta loucura do amor que deve nos constranger a nos esquecermos de nós mesmos para ir à evangelização e levar este amor de Cristo aos outros. Foi essa a atitude dos discípulos de Emaús, porque eles mesmos disseram que dentro havia uma brasa ardente, e essa brasa ardente era o amor de Cristo, que depois os constrangia. E esse amor deve estar em nós, no dia a dia, para que possamos evangelizar com nossas palavras e com nossas atitudes. Por isso hoje pensamos, ainda nessa oitava de Páscoa, que nosso Senhor nos faça voltar a este amor primeiro. Esse amor que nos conquistou e que nos levou para segui-lo. Eu sempre digo para as religiosas, para os religiosos, onde eu prego, sobretudo na vida religiosa, muitas vezes acontecem da pessoa estar meio desanimada, né? Devido aos problemas, dificuldades e tentações. Mas digo para vocês também hoje, né? Volta ao amor primeiro. O que foi que te trouxe para o convento? Eu sempre digo para o seminarista: o que foi que te levou para o seminário? Ah, foi o desejo, aquele anseio de evangelizar, o anseio de seguir a Cristo. Volte a esse amor. Só que agora mais amadurecido, mas volte a esse amor. Eu digo para vocês a mesma coisa. Renovem a cada dia esse amor primeiro, que faz encher cada vez mais o peito de um fogo abrasador a cada dia, para continuar levando Cristo, carregando Cristo, evangelizando, crescendo na vida do próprio Cristo em nós. Esse amor primeiro. Foi esse o amor primeiro dos discípulos de Emaús. Voltaram. Não, vamos voltar. Agora renovados, amadurecidos pela cruz. Que seja assim para nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.